Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Hoje, excepcionalmente gravada, Carol Gilberti. Bom dia, Carol. Olá, bom dia a todos, bom dia Bruno, bom dia a quem estiver com você hoje nos estúdios e bom dia aos nossos ouvintes. A minha mulher elétrica desta semana é a Tatiana Alves Torres, que é a segunda mulher na história a assumir o cargo de superintendente regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A última mulher que assumiu esse cargo não acontece desde 1970, ou seja, uma nova geração, uma nova era e um novo cenário com uma mulher à frente dessa posição. E a Tatiana veio contar um pouquinho pra gente da sua trajetória como delegada da Polícia Federal, o que a levou a despertar, né? O que despertou nela esse interesse por essa trilha, né? Por essa profissão. E ela veio contar pra gente. E eu fiz uma pergunta pra ela sobre exatamente isso. Se a Tatiana de 20 anos, lá no início dos anos 2000, já sabia exatamente o que ela queria, o que a despertou, o que a levou a seguir essa carreira e como ela se enxerga hoje na questão dessa representatividade tão significativa, feminina, dentro de um ambiente predominantemente masculino, até mesmo pelas funções da polícia, talvez não atrai tantas mulheres, ela fala muito sobre isso, e o que a levou a trilhar essa carreira tão brilhantemente e com tanto sucesso. Então vamos ouvir um pouquinho da história dela? Eu acho que, na verdade, essas coisas vão sendo construídas ao longo da nossa vida, sem a gente nem perceber, fica no inconsciente. Então, talvez desde a minha infância, assim, desde a Tatiana serelepe, assim, e aventureira, de menina e de competidora de natação, sabe? Eu lembro, assim, que quando eu ia nas competições de natação, eu ouvia o hino do Brasil e aquilo me emocionava. Então, isso até hoje, assim, permanece em mim. Então, assim, eu acho que coisinhas vão sendo construídas e quando a gente vê o quebra-cabeça está sendo montado. Na faculdade de Direito, eu juro, assim, eu não fazia ideia, né, do caminho que viria pela frente. Eu fiquei ali um bom tempo sem saber o que fazer, fiz estágio em alguns escritórios de advocacia, aquilo lá não me atraiu. E quando eu comecei a ouvir falar de Polícia Federal, aquilo foi despertando em mim. Na época já havia, assim, em notícias de jornal, na televisão, a notícia das operações, das grandes operações da Polícia Federal, e eu via aquilo e ficava maravilhada, sabe? Além disso, eu adorava romance policial, eu lia muitos romances do Rubem Fonseca, eu achava o máximo aquelas investigações, vamos dizer assim, que eram feitas, sabe? E eu sabia, na realidade, assim, que o concurso da Polícia Federal não era anual, era uma coisa difícil de acontecer. Então, quando eu estava para formar, que veio a notícia de que ia sair após, eu acho que, salvo engano, uns 5 anos que não tinha concurso da Polícia Federal, e que ia sair o edital da Polícia Federal, eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. E aí, eu conversei lá em casa, conversei com os meus pais, falei, gente, quero parar tudo, quero ficar por conta, porque se não for isso, eu não sei o que eu vou fazer. Então, esse dinamismo da atividade policial, a possibilidade da gente fazer tanto essa parte mais burocrática, quanto a gente ir pra rua, né, e poder atuar ali em loco, aquilo me atraiu, sabe, Carol? O tipo de, realmente, assim, a natureza da atividade policial me encantava. Então, eu fui feliz, eu entrei, assim, pra academia de polícia super empolgada, eu era das mais empolgadas da minha turma. Tanto é que lá na academia, eles colocam os alunos para cada semana serem os xerifes de turma. E na segunda semana eu já fui a xerife da minha turma, de tão animada que eu estava, sabe? Então, assim, realmente eu me encontrei. Se não fosse isso, eu acho que eu ia estar bem perdida por aí. Bom, na quinta-feira, então, eu volto com mais um pouquinho dessa história incrível da Tatiana, contando pra gente todas as responsabilidades, o que é esse cargo que é tão operacional, mas ao mesmo tempo tão estratégico no sentido social, do impacto, dessa representatividade. E ela vai contar pra gente tudo um pouquinho mais na quinta-feira e, claro, na nossa entrevista da íntegra no final de semana. Então, a gente se vê e se ouve na quinta-feira e eu volto aqui. Um beijo pra vocês, excelente terça-feira. Combinado, Carol. Valeu. Agora é hora